Oi pessoal, meu nome é Suzana Pedrosa, eu sou advogada, atuante em Pernambuco, especialista em direito digital e direito do consumidor. Fui convidada pela CDL para falar para vocês hoje sobre a Lei de Proteção de Dados. Inicialmente gostaria de agradecer a CDL Arco Verde por isso, pelo convite. Vamos pensar um pouquinho da importância dessa Lei de Proteção de Dados. Inicialmente a gente tem que pensar, você lembra o que você fez semana passada? Lembra qual foi o último like que você deu nas redes sociais? Lembra a última vez que você forneceu seu CPF a uma farmácia para obter desconto? Enfim, todas essas informações que a gente vai deixando ao longo da vida é um retrato que define a nossa personalidade. Essas informações não são apenas RG, CPF, endereço, mas também os nossos gostos literários, cinematográficos. Tudo isso nos define e tudo isso a gente vai deixando ao longo do tempo. E com essas informações, muitas decisões podem ser tomadas a nosso respeito. Por exemplo, hoje, para você obter um crédito, não é necessário mais se dirigir a um gerente. Todas as nossas informações estão num sistema e esse sistema ele vai processar para poder te conceder um crédito. E essa é a importância da Lei de Proteção de Dados. O que definiu a Lei de Proteção de Dados no Brasil foi a criação da GDPR, a Lei de Proteção de Dados da União Europeia. A União Europeia, quando definiu essa lei, impôs aos demais países que, para comercializar com eles, seria necessário que esses países se adequassem a essa nova lei. Ocorre que hoje, mais de 120 países criaram suas novas leis de proteção de dados. Inclusive, a América Latina, como o Chile, a Argentina, o Uruguai, já possui a sua lei de proteção de dados. A evolução legislativa até chegar à Lei de Proteção de Dados é a seguinte. Primeiro começou com a Constituição, que lidava com o direito de privacidade, o direito à intimidade. Depois veio o Código de Defesa do Consumidor. Após o Código de Defesa do Consumidor, foi criado o decreto que regulamentou o comércio eletrônico. Após o comércio eletrônico, surgiu o novo Marco Civil da Internet. E agora, a Lei de Proteção de Dados. Com a criação da Lei de Proteção de Dados também foram criados a medida provisória que criou a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é a nossa autoridade de proteção de dados, e a Lei Geral de Proteção de Dados também criou um decreto regulamentando a segurança da informação. Bem, essa lei ela vai entrar em vigor agora em agosto de 2020. Então será importante para todas as empresas que lidam com dados, elas se adequarem a essa nova lei, pois essa Agência Nacional de Proteção de Dados, ela vai ter a competência de multar essas empresas se elas não tiverem adequadas a essa nova lei. Inclusive, as multas são bem altas, como por exemplo, 2% de um faturamento a 50 milhões de reais. Também haverá a possibilidade de exclusão desses dados da empresa, e muitas vezes esses dados para uma empresa é o ativo dela. Então é muito importante que essas empresas se adequem à nova legislação. Bem, quais são essas pessoas que serão atingidas por essa lei? Seriam as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou de direito privado, que tratam dados, ou seja, hospitais, clínicas, escolas, varejo, indústria, agência de viagem, enfim. Bem, é importante frisar o que seria tratamento de dados. O tratamento de dados é a coleta, é o processamento, é a exclusão desses dados. Isso é tratamento de dados. E o que seriam esses dados? Bem, esses dados são qualquer informações que identificam o indivíduo. E o que seriam informações que identificam indivíduos? Seriam não só aqueles dados manuais, como os eletrônicos, os vídeos, as fotografias. Tudo isso são dados pessoais. A pessoa detentora desses dados, conforme a Lei de Proteção de Dados, ela vai poder solicitar
retificação desses dados, ela vai poder solicitar a verificação desses dados, ela vai poder pedir a portabilidade desses dados e até a exclusão. E as empresas que detêm esses dados, elas vão ser obrigadas a criar relatórios de processamento desses dados, elas vão ter que armazenar com maior segurança esses dados e vai ter que reportar todas essas informações à nova autoridade de proteção de dados. O controlador de dados deverá comunicar com brevidade à Autoridade Nacional de Proteção de Dados e o indivíduo detentor dos dados qualquer incidente ocorrido com os dados, incidentes de segurança. E essa informação que deve ser colhida e emitida para a Autoridade de Proteção de Dados deve obter as seguintes informações: a descrição da natureza de dados, indicar as medidas técnicas tomadas, os riscos relacionados ao incidente, os motivos da demora, no caso de da comunicação não ser imediata, e as medidas que serão tomadas para mitigar os efeitos do prejuízo. E mais, o solicitante de dados pessoais, ele vai ter que pedir uma autorização para as pessoas para coletar esses dados. E essa autorização, ela tem que ser explícita e clara. O solicitante de dados pessoais, quando recebida a autorização, não pode tratar os dados de forma diversa daquela que foi concedida, sob pena de multa. Além disso, a lei define o que seriam dados sensíveis. E esses dados sensíveis eles teriam uma importância maior sobre todos os demais dados. O que seriam dados sensíveis? São dados referentes à raça, etnia, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculados a uma pessoa natural. Bem, detentora dessas informações sobre a Lei de Proteção de Dados, é importante as empresas definirem os passos que elas devem seguir. Bem, definir 5 passos para a gente poder ajudar um pouquinho vocês. O primeiro passo é com relação a definir uma equipe multidisciplinar, formado por técnicos de segurança da informação, formado por um conhecedor jurídico da nova Lei de Proteção de Dados, o operador e o controlador, o encarregado, que seria aquele que vai responder perante a Agência Nacional de Proteção de Dados. O segundo passo seria providenciar o inventário da empresa. Ou seja, a gente vai ter que definir quais são as áreas que a empresa coleta dados pessoais. Ou seja, não só apenas dos clientes, mas também dos fornecedores, dos empregados, daqueles que deixam currículo na empresa, enfim, tem que se definir e fazer um inventário de todas as partes que coletam dados de uma empresa. O terceiro ponto seria traçar um projeto de adequação dessa nova lei. E o quinto e último passo seria a aplicação dessa nova lei. Como seria a aplicação dessa nova lei? A atualização de contratos, ou seja, teríamos que ver se a empresa está adequada com contratos de sigilo de seus fornecedores e empregados, se nos seus contratos existem autorizações para fornecimento de dados, entre outras questões. Além da atualização de contrato, é importante também verificar qual o sistema de segurança da empresa. Hoje a lei também obriga a questão da criptografia de dados, e essa importância tem que ser implementada nas empresas. Além disso, também é importante verificar um plano de resposta para casos de acontecimento de incidente de segurança. O plano de resposta e o plano de contingência. Além disso, também é importante verificar os formulários da empresa. Esses formulários dessas empresas têm que estar adequados à nova lei com relação ao seguinte: a empresa ela não pode coletar dados além daqueles que ela realmente vai precisar utilizá-los.
vamos ter que descartar os dados que não são essenciais. Além disso, será necessário também um treinamento da equipe. A equipe ela tem que ser ajustada com a nova lei no sentido de cuidar para não fornecer dados a terceiros, cuidar da política da mesa limpa, ou seja, não colocar informações na mesa que outros terceiros possam verificar, entre outras questões. Enfim, essas são algumas informações sobre a Lei de Proteção de Dados, mas existem muito mais coisas a serem conhecidas. Para isso, eu vou deixar aqui no final do vídeo o meu contato. Como consultora, posso ajudar você a entender melhor sobre a nova lei, tirar dúvidas ou ajudá-lo de outra forma. Agradeço a todos que me acompanharam até o final e até o próximo vídeo.